Olá, seja bem-vindo a mais um CTM, Curso Teológico Ministerial da Primeira Igreja Batista em Araras. Nós estamos estudando a doutrina da salvação, soteriologia, e hoje nós vamos encerrar esse módulo falando de uma maneira geral sobre os sistemas de interpretação da doutrina da salvação. São vários, dois são os principais que nós vamos destacar aqui, e o nosso objetivo é passar para os irmãos as informações acerca dessas posições soteriológicas, ou seja, que interpretam a doutrina da salvação. Então vamos lá, sem demoras. O nosso propósito não é fazer uma crítica hoje aqui aos sistemas, mas esboçá-los para que todos tenham um conhecimento do que cada um diz, ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos ver a posição chamada de pelagianismo, que o próprio nome diz que é acerca de um teólogo lá da época da patrística, chamado Pelágio de Bretanha. Ele foi um homem que idealizou esse conceito do pelagianismo. Então, ele dizia que o homem, ele é totalmente responsável pela sua própria salvação e, portanto, ele não necessita da graça divina. Segundo Pelágio, os pelagianos, todo homem nasce moralmente neutro, sendo capaz por si só de se salvar, de ser salvo, sem a necessidade da influência divina. Pelágio, ele coloca pelo menos 4 pontos no seu sistema de interpretação da doutrina da salvação. Primeiro, o livre-arbítrio. O homem tem o livre-arbítrio, esse livre-arbítrio é suficiente, é capaz de levar o homem até Deus, do homem decidir por Deus, sem o auxílio de Deus para a salvação. Ele também coloca a eleição, a predestinação segundo a presciência de Deus. Deus previu aqueles que creriam, então esses ele elegeu. Também ele fala sobre a importância das obras, do se guardar a lei, as obras de justiça, a fim de que o homem seja salvo. E depois ele diz sobre o cair da graça, ou a perda da salvação. Se não guardar a lei, se não tiver obras, esse homem ele pode cair do estado de graça. Esse é o pelagianismo, que foi combatido por exemplo, Agostinho de Hipona, um outro pai da igreja, que idealizou o conceito de salvação bem diferente de Pelágio. Agostinho colocou, por exemplo, o primeiro ponto do seu sistema de interpretação da doutrina da salvação como depravação total. O homem ele não tem livre-arbítrio, ele não tem neutralidade moral, pelo contrário, o homem é depravado totalmente. Nós vamos falar daqui a pouquinho o que significa depravação total. Eleição incondicional, Deus elegeu não prevendo a fé daqueles que creriam, mas Deus elegeu incondicionalmente, baseado na sua soberania e não pelos méritos de quem fez uma obra ou de quem creria, mas Deus, de uma maneira unilateral, decidiu escolher pessoas para a salvação. A graça irresistível, as pessoas que são eleitas por Deus não podem resistir à graça de Deus. Depois nós vamos explicar um pouquinho melhor isso. E a perseverança dos santos, ao contrário de Pelágio, Agostinho cria que uma vez que o homem foi alcançado pela graça de Deus, salvo por Jesus Cristo pelo Evangelho, essa pessoa então não perderia jamais a sua salvação, teria segurança de vida eterna, ela perseveraria até o fim pela graça de Deus em sua
vida. Então nós temos num extremo Pelágio e no outro Agostinho. É importante nós frisarmos isso porque são as duas principais posições que vão dar base para outras posições que vieram subsequentemente e que se tornaram também posições muito conhecidas, muito famosas, mas que têm suas raízes tanto no pelagianismo quanto no agostinianismo. Nós temos também o chamado semi-pelagianismo, que são aqueles que acreditam que o homem ele é salvo pelo seu livre-arbítrio, ele é capaz de chegar até Deus por si próprio, por sua vontade, por suas determinações, mas ele também precisa da graça de Deus, que é chamada de graça preveniente. No caso do semi-pelagianismo, ele se difere do pelagianismo porque Pelágio ele dizia que o homem não precisa da graça de Deus para ser salvo. Por si próprio, o homem pode chegar à salvação, decidir por Cristo, sem a ação de Deus. No semi-pelagianismo, já se crê numa ação de uma graça preveniente, que Deus ele providencia uma graça que vem anterior. Então ali existe no semi-pelagianismo uma sinergia entre o livre-arbítrio do homem, a decisão do homem e a ação de Deus. Essa posição a gente vê muito inserida nos dogmas, nas posições de salvação, por exemplo, na Igreja Católica, onde você vê um sistema de salvação processual. Você tem que ter obras, por exemplo, cumprindo as exigências católicas para a salvação, participando da Eucaristia, do batismo, enfim, você realiza obras, mais a graça de Deus na sua vida. Então a junção de fé e obras, nós temos então a salvação. Os reformadores, eles adotaram uma posição bem diferente dessa, inclusive combatendo essa posição católica, semi-pelagiana, de obras mais graça. Depois nós vamos ver que os reformadores, eles adotaram uma posição que foi chamada posteriormente de calvinista, ou então de as doutrinas da graça. Seguimos em frente, então. Depois, nós temos Jacó Armínio, 1560 a 1609, um teólogo da igreja holandesa que resolveu refutar as doutrinas vigentes na época nas igrejas reformadas, ou as posições dos reformadores, como, por exemplo, o sistema de Calvino, que era baseado no sistema de Agostinho. Armínio ele apresentou pelo menos 5 pontos no seu sistema, e ele falava então sobre o livre-arbítrio. Todos os homens, embora são pecadores, são ainda livres para aceitar ou recusar a salvação que Deus oferece. A eleição seria condicional. Deus elegeu os homens que ele previu fé. A expiação seria ilimitada, no caso de Armínio. Cristo morreu por todos os homens e não apenas para os eleitos. A graça, segundo Armínio, poderia ser resistida, por isso graça resistível. Os homens podem resistir à graça de Deus para não serem salvos. E Armínio ele cria assim na perseverança dos santos, mas depois os seus discípulos
eles, chamados de os remonstrantes, eles trocaram a perseverança dos santos pela possibilidade da perda da salvação. Então, os discípulos de Armínio se aproximaram muito do semi-pelagianismo e não tanto assim foram fiéis àquilo que Armínio deixou como sistema interpretativo da salvação. O sistema teológico do Armínio, ou dos remonstrantes, discípulos de Armínio, foi rejeitado no chamado Sínodo de Dort, em 1619, na Holanda. Dort, porque ele foi realizado por vários teólogos na cidade de Dordrecht. E esse sistema dos remonstrantes, ele foi rejeitado por ser considerado pelos calvinistas, que faziam parte ali do Sínodo de Dort, uma espécie de concílio, considerado então esse ensinamento dos remonstrantes como antibíblico. O Sínodo de Dort rejeitou as ideias arminianas ou dos remonstrantes e elaborou um sistema de 5 pontos combatendo as doutrinas ou 5 pontos do arminianismo ou dos remonstrantes, que daí se formou então o que é chamado de os 5 pontos do calvinismo ou as doutrinas da graça. E aí nós temos então a depravação total. Todos os homens nascem depravados totalmente, e isso está muito ligado com Agostinho, percebam isso. A eleição é incondicional, Deus escolheu seres humanos decaídos, não porque eles mereciam, não porque Deus previu fé, mas porque Deus decidiu na sua graça soberanamente escolhê-los apesar dos seus deméritos. Também a graça de Deus irresistível, como Agostinho também cria. A expiação limitada é um ponto adicional àquele sistema agostiniano. A expiação limitada diz que Jesus ele morreu para pagar o preço dos pecados dos eleitos, de um grupo específico, e a perseverança dos santos. Todos os eleitos vão perseverar até o fim, porque Deus fará com que eles perseverem até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. Então, os que Deus salvou, Deus fará com que perseverem até o fim. Fazendo alguns contrapontos, colocando a doutrina dos 5 pontos do arminianismo e colocando do outro lado as doutrinas calvinistas, então colocando dos remonstrantes o arminianismo e o calvinismo, os 5 pontos que foram formados por conta do Sínodo de Dort, nós temos as seguintes questões aí. O arminianismo, então, crê na salvação através do livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio, escolha livre para poder decidir por Deus. Então, eles creem que, embora a queda de Adão tenha afetado a natureza humana, as pessoas não ficaram no estado total de incapacidade espiritual. Todo pecador, ele tem uma centelha dentro dele preservada, capaz de escolher, então, por Deus. O pecador, ele precisa, sim, da graça de Deus, é a graça preveniente para ser regenerado, para ser salvo, mas o homem, ele pode escolher livremente. O livre-arbítrio foi mantido, a vontade de Deus não foi tocada pelo pecado. O homem é capaz de decidir por si, com a ajuda da graça de Deus, por Deus.
Já no calvinismo, nós temos a depravação total, que fala sobre a incapacidade do homem decidir. Ou seja, o que significa depravação total? Significa que o pecado corrompeu totalmente o ser humano, todas as faculdades do homem, os desejos, o intelecto, a vontade, tudo foi afetado pelo pecado, as emoções. A Bíblia fala que o homem está morto em delitos e pecados. Ou seja, o ser humano é incapaz de responder a Deus por si próprio. O homem não tem mais livre-arbítrio depois da queda de Adão. O homem, ele é escravo da sua própria natureza caída. Ele é incapaz de escolher por Deus, porque ele foi totalmente afetado pelo pecado. E quando a Bíblia diz que o homem está morto espiritualmente, significa que ele não é capaz de corresponder a Deus livremente ou por si mesmo. Então, a depravação total faz com que o homem seja incapaz, por ele mesmo, de chegar-se até Deus. O homem está totalmente corrompido. O homem não está doente. O homem está morto diante de Deus. Então, é a doutrina da depravação total. Depois nós temos, no lado arminiano, a eleição condicional, que diz que Deus escolheu as pessoas para a salvação antes da fundação do mundo, baseado na sua presciência. Segundo essa interpretação, Deus ele previu que algumas pessoas na história aceitariam a Jesus como Salvador, creriam na oferta do Evangelho, exerceriam fé em Cristo. Então, quando Deus preveu que essas pessoas creriam no Evangelho, Deus então as elegeu para a salvação. Então é uma eleição condicional. Estava condicionada essa eleição à fé que essas pessoas supostamente teriam em Jesus. Do lado calvinista, nós temos a eleição incondicional, que diz que Deus elegeu uns para a salvação em Cristo Jesus, que são os eleitos de Deus, aos quais Deus manifesta a sua misericórdia e a sua obra soberana, os escolhendo. A presciência de Deus, no calvinismo, não é visto de uma forma onde Deus prevê fé, mas a presciência ela é tida como um Deus que enxergou antecipadamente aqueles que ele decidiu amar. Não aqueles que ele viu que o amariam, mas aqueles que ele decidiu amar. Não aqueles que ele previu que teriam fé nele, mas aqueles que ele determinou que um dia crescem em Jesus Cristo como Salvador. Então, na eleição condicional, do lado arminiano, nós temos uma sinergia. A salvação é sinergista. Ou seja, tem o lado de Deus, mas tem o lado do homem. O homem crê, Deus prevê isso, o homem que creu é eleito. Do lado calvinista, nós temos a salvação monergística. A salvação pertence ao Senhor, pertence unicamente a Deus. Deus faz tudo para salvar o homem pecador. Por causa da depravação total, então faz sentido a eleição incondicional, já que o homem é incapaz de escolher por Deus, porque ele está totalmente afetado pelo pecado, ele está morto, morto não corresponde a nada. Deus então elege essas pessoas ou alguns para a salvação. Indo em frente, depois nós temos a expiação ilimitada do lado arminiano ou dos remonstrantes.
onde diz que o sacrifício de Cristo torna possível a qualquer pessoa ser salva por meio da fé. Só serão salvos aqueles que creem em Jesus. E do lado calvinista, nós temos a expiação limitada. Cristo foi sacrificado para redimir o seu povo, a sua igreja, os eleitos. Então, Cristo não morreu para possibilitar a salvação. Cristo morreu para salvar. A sua salvação é eficaz. A sua morte no Calvário foi eficaz para quem Deus decidiu graciosamente e soberanamente alcançar, demonstrar misericórdia. Então, é a expiação limitada ou particular, nesse sentido, de que Deus, Ele enviou Jesus que morreu apenas para os que iriam crer, e não necessariamente por todos os seres humanos, individualmente. Depois nós temos aí, do lado arminiano, a possibilidade de resistir à graça de Deus, a graça resistível. Então, desse lado arminiano, é colocado que um ser humano pode resistir à graça de Deus. Mesmo Deus oferecendo a sua graça ao pecador, o pecador pode resistir à graça de Deus, escolher não receber a graça de Deus. Do lado calvinista, nós temos a graça irresistível. E o calvinista, ele reconhece que a graça ela é resistível, ela pode ser resistida por aquele que não é eleito, mas ela é irresistível para aqueles que Deus soberanamente escolheu antes da fundação do mundo para a salvação. E no caso da graça irresistível, não significa que Deus vai violentar a vontade humana. Não. Deus, ele torna a sua graça irresistível para o homem de uma maneira soberana, sem violentar a vontade do ser humano. De forma que, quando um homem crê em Jesus, ele quis crer, ele está crendo, é ele que está fazendo a sua decisão, ao mesmo tempo que foi Deus que tornou essa decisão, essa graça irresistível para ele. Se nós humanos, um namorado é capaz de conquistar uma menina, quanto mais Deus, ele é capaz de soberanamente nos conquistar, nos convencer do pecado, sem violar a nossa vontade, a liberdade humana, que no caso do calvinismo, ela é limitada, mas ela existe. Então, nós temos aí a graça irresistível. É irresistível para quem? Para quem Deus escolheu para a salvação. E nós temos também agora o quinto ponto dos dois sistemas. No caso do arminianismo, o cair da graça, que é a perda da salvação. Embora o pecador tenha exercido fé, crido em Cristo e nascido de novo, para crescer na santificação, ele poderá cair da graça de Deus, ou seja, perder a salvação, caso ele não persevere até o fim. Então, aí nós temos um sistema de salvação que entende que é a graça de Deus, mas você precisa ter obras, como se fosse uma espécie de um semi-pelagianismo. Obras, mas a graça de Deus. Deus faz, mas o homem também precisa fazer. Para ser salvo, ele precisa decidir, escolher, ele precisa exercer fé e ele precisa, depois de salvo, se manter firme, perseverando até o fim, para depois herdar a vida eterna.
ele pode então cair da graça se ele se desviar. No caso da posição calvinista, é a da perseverança dos santos, que diz que aqueles que foram salvos, eleitos, Deus fará com que eles perseverem até o fim, ainda que seja possível eles pecarem, porém Deus já garantiu a justificação deles, a posição deles em Cristo de salvação, e Deus fará com que nenhum dos seus pequeninos, nenhum dos seus eleitos se percam, nenhum deles vão permanecer num pecado deliberado, eles não vão permanecer de uma maneira contumaz num estado de pecado, de rebelião contra Deus. Não apostatarão da fé, mas Deus exercerá cuidado e às vezes disciplina para fazer com que aqueles que são deles ou aqueles que são dele permaneçam fiéis ou permaneçam firmes até o fim. As ovelhas que o Pai me dá, disse Jesus, não serão arrebatadas das minhas mãos e nem das mãos do meu Pai, disse Jesus. É um dos textos usados para perseverança dos santos, que diz que uma vez que você é salvo de verdade, você não perderá a salvação. A sua salvação não depende de você, das suas obras, ou de Cristo mais as suas obras. Depende apenas de Jesus. Suas obras são apenas demonstração da salvação de Cristo na sua vida. Elas são importantes para a santificação? Sim, mas elas não são uma condição para a salvação. Elas são resultado da salvação. A salvação vem pela graça de Deus, do começo ao fim. Ok? Então, está aí os contrapontos de uma posição e de outra. Arminianismo versus calvinismo. Depois nós temos tentativas de um calvinismo moderado, também conhecido como calvinismo de 4 pontos, conhecido como amiraldismo, porque vem de um teólogo chamado Moisés Amiralt, e ele então propôs um sistema mais moderado, trocando a expiação limitada do calvinismo, que Cristo morreu apenas para os eleitos, pela expiação ilimitada do arminianismo. Então, uma tentativa de conciliar os dois sistemas, e um pensamento que resume essa posição é que Jesus morreu por todos, a expiação então ilimitada ou geral, é para todos, mas a sua morte, ela é eficaz apenas aos que creem. Então, primeiro Deus decretou a redenção, ele decidiu enviar o seu filho para morrer por todos, e depois ele então decretou a eleição, que essa salvação, essa obra de Cristo alcançaria, seria eficaz para os que crescem, os eleitos. Então, amirialdismo ou baxterianismo, porque a posição de Richard Baxter também se assemelha à de Moisés Amiralt. E nós temos muitas correntes, muitas denominações, teólogos que seguem essa espécie desse calvinismo moderado, ok? Nós temos também uma outra posição vigente, que é a posição chamada de wesleyana, que vem de John Wesley, que cria um pouquinho diferente do arminianismo, que cria que a eleição ela é para a igreja. Então, quem que Deus elegeu para a salvação? A igreja. Então, a igreja é um ente que Deus elegeu para a salvação. Mas cada indivíduo, para entrar na igreja, deveria escolher
decidir por Cristo. Então, é a velha ilustração do ônibus. Deus decretou o ônibus para o céu, é a igreja, mas você precisa decidir entrar nesse ônibus. Ele vai parar no ponto de ônibus onde você está, ou seja, o evangelho vai vir para você, a igreja vai trazer para você a palavra, mas você decide entrar no ônibus ou não, na igreja ou não, seguir a Cristo ou não e fazer parte da igreja. Então, uma vez que você decide por Cristo e é salvo, então você entra na igreja, você faz parte da igreja. A igreja é eleita, Deus vai fazer com que a igreja seja salva. Então é uma posição chamada de arminianismo wesleyano. Então, meus irmãos, essas são as principais posições soteriológicas, e os irmãos podem se aprofundar nelas, buscando conhecimento em livros teológicos. E passei para os irmãos um resumo, uma introdução de cada uma delas. Existem argumentos dos dois lados, textos bíblicos que são usados para fundamentar as duas posições. Eu queria só dizer para os irmãos que a minha posição pessoal, só para não ficar em cima do muro, na soteriologia ela é calvinista, mas respeitando a todos, e que você possa se aprofundar mais e conhecer, ampliar um pouco mais o seu conhecimento, que você use esse material para você ter então uma base para você então mergulhar mais profundamente estudando sobre esse assunto, ok? Que Deus abençoe a sua vida e nós nos encontramos no próximo CTM. Um abraço para você.